Que a paz do nosso Mestre Jesus possa encontrar solo fértil em nossos corações, hoje e sempre. Vamos, neste vídeo, refletir sobre mais uma lição do livro Pontos e Contos. Livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos conhecer é a número 42, intitulada O Homem que Matava o Tempo. Aquelas respostas de Anselmo Figueiredo eram invariáveis. Convocado à fé religiosa, o rapaz se desviava de qualquer consideração mais grave relativamente à vida. Filho de pais devotados ao espiritismo cristão, apesar da assistência carinhosa do genitor e dos comoventes apelos maternais, Anselmo afirmava sempre não haver atingido a ocasião adequada. No seu parecer, o pensamento religioso quadrava tão somente a pessoas avançadas em idade. E entendia que era preciso desperdiçar a mocidade, gastar energias, estontear-se no prazer e depois, quando chegasse a perspectiva da morte do corpo, resolveria os problemas da fé. Considerava indispensável aproveitar a saúde para atender a caprichos inferiores. Não permanecia ele na terra? E que fazia a maior parte dos homens? Se perguntava. Atendiam a desejos através de comidas e bebidas, com os jogos e prazeres do tempo. Falava-lhe o pai amoroso de quando em quando. Anselmo, já não és mais uma criança frágil. Creio que deves refletir maduramente quanto ao nosso destino eterno. Ora, meu pai, replicava contrafeito, lá vem o Senhor com as histórias de religião. Tenha paciência, não lhe pedi conselhos. Quando tiver sua idade, talvez pense nisto. Este mundo é bastante miserável para que se não aproveitem os dias tão curtos da mocidade. E depois de gesto irritante, rematava. É necessário matar o tempo. E de outras vezes, comparecia a generosa mãezinha no concerto. Meu filho, repara que estamos na terra de passagem somente. Vamos aprender as lições da fé. Jesus espera-nos sempre com o perdão aos nossos erros. Anselmo, meu querido, por que não frequentas conosco a escola de iluminação espiritual? Seria isto prazer tão grande para a tua velha mãe. Encontraríamos juntos a fonte das águas eternas. O moço esboçava um sorriso irônico, explicando-se. Mamãe, não sou eu criminoso nem desviado. Creio sinceramente na existência de Deus. Mas que quer a senhora? Estou jovem, preciso viver a única ocasião de alegrias da terra. A senhora e o papai estimam os estudos evangélicos, enquanto que eu dou preferência aos cassinos. Que fazer? Não temos culpa. No que concerne às diferenças de predileções. Além disso, como não pode deixar de reconhecer, o período aproveitável da existência é muito enfadonho. É necessário matar o tempo, mamãe. A pobre matrona suspirava triste e a luta continuava. Bancário com remuneração excelente, Anselmo dissipava os vencimentos entre o jogo e os prazeres alcoólicos,
comprometendo-se por vezes em vultosos empréstimos que o genitor era compelido a resgatar com sacrifícios. Se faltava dinheiro para as extravagâncias, flagelava o coração materno com observações ingratas. E, se os amigos da casa, em visita à família, recordavam ao imprevidente a solução dos problemas da fé, respondia irredutível: que desejam vocês? Observo-lhes o esforço, mas não estimo as tendências religiosas. Admito que semelhantes impulsos chegam com a idade avançada, ou com a moléstia imprevista. Em sã consciência, coisa alguma exige de mim a manifestação religiosa propriamente dita. Não sou velho, nem sou enfermo. Consequentemente, minha conduta é outra. O homem normal e tranquilo sabe matar o tempo. É o que faço, sem perturbar a cabeça. Após fitar a reduzida assembleia de amigos, como se enfrentasse multidões do mundo, de olhar dominador, Anselmo dirigiu-se ironicamente para uma velhinha simpática, exclamando: que me diz a senhora, dona Romualda? Acaso não se aproximou do espiritismo em virtude de suas velhas cólicas? Teria pensado em religião antes disso? A anciã humilde replicava bondosa: ah, sim, Anselmo, talvez tenhas razão. E o senhor, seu Manuel? Dirigia-se o moço atrevidamente a um negociante idoso. Teria buscado o espiritismo se não lhe aparecessem as varizes e o reumatismo? O interpelado, entretanto, que não tinha paciência de dona Romualda, respondia firme: mas, meu amigo, é o caso de abençoar as enfermidades. Se é que está esperando por elas a fim de renovar atitudes mentais, formulo votos para que a providência divina o atenda breve. O rapaz esboçava gesto de aborrecimento e dava-se pressa em sair para a rua, murmurando entre os dentes: estou muito distante de tais perturbações, e até que venha ocasião apropriada, matemos o tempo. E de nada valiam observações dos genitores, conselhos amigos, convites fraternais. A qualquer aborrecimento comum, desdobrava-se Anselmo em palavras blasfematórias. Se advertido, mostrava enorme fecundidade por evitar raciocínios nobres, declarando-se em época inoportuna qualquer cogitação de natureza espiritual. O bilhar, o pano verde, as aventuras do desejo menos digno lhe empolgavam a mente. Convidado inúmeras vezes pela bondade divina a traçar diretrizes superiores, com vistas ao destino sagrado, Anselmo Figueiredo fugira a todas as oportunidades de iluminação íntima. Preferira as sombras espessas da ignorância a qualquer pequenino serviço de autoeducação. Sua ficha individual na terra estava cheia de anotações inferiores: ociosidade, libertinagem, negação de atividades úteis. A qualquer interpelação carinhosa, vinha à baila o velho estribilho. Não havia atingido o tempo próprio. Sentia-se distante da realização espiritual. Aceitava as verdades eternas. Entretanto, declarava-se sem a madureza necessária ao trabalho da própria edificação. E assim,
o filho do casal Figueiredo atingiu os 48 anos, sempre se sentindo demasiadamente jovem para aproximar-se do conhecimento divino. Vivera a moda de borboleta distraída, sumamente interessado em matar o tempo. Contudo, a morte não podia esperar Anselmo como os amigos do mundo, e chegou o dia em que o imprevidente não conseguiu abrir as pálpebras do corpo, ingressando nas trevas densas que lhe pareciam infinitas. Percebeu sem dificuldade que não mais participava do quadro terrestre. Sentia-se de posse dos olhos, mas figuravam-se-lhe agora duas lâminas mortas. Chorou, pediu, praguejou, não mais entes amorosos a convidá-lo para o banquete do amor, não mais a ternura maternal. Todavia, quando o silêncio absoluto não lhe balsamizava as dilacerações da mente em febre, ouvia gargalhadas irônicas, indagações maliciosas e ditos perversos. Nada valiam lágrimas e rogativas. Semelhava-se a um cego perdido em região ignorada, sem família, sem ninguém. Nunca pôde retomar o caminho de casa, ansioso por ouvir agora a palavra dos pais, a observação dos amigos carinhosos. Anos passaram-se sobre anos, sem que o arrependimento pudesse contar o tempo de amarguras. Houve, porém, um dia em que, após angustiosa prece entre lágrimas, se fez claridade súbita em sua longa noite. O penitente ajoelhou-se deslumbrado. Alguém lhe visitava a caverna escura. E, de repente, na doce luz que se formara em torno, apareceu-lhe a amada genitora a fitá-lo com extrema doçura. Mãe, minha mãe, bradou o infeliz, socorre-me por piedade. Anselmo, em pranto, tentou alcançar a figura luminosa que o contemplava entristecida, mas debalde. A senhora Figueiredo, não obstante se fazer visível, parecia distante. O desventurado procurou correr para atingi-la, ansioso por se retirar das trevas para sempre. A mãezinha, devotada contudo, alçou a destra compassiva e falou emocionada. É inútil por enquanto, meu filho. Estamos separados pelo abismo que cavaste com as próprias mãos. Há mais de 10 anos aguardava ansiosamente este encontro. Mas em que estado lastimável te vejo, filho meu? Querida mãe, clamou o mendigo de luz, por que me esqueceu o Senhor do Universo? Abandonado de todos, sou um fantasma de dor, sem o auxílio de ninguém. Por que tamanho padecimento? Por quê? Enquanto desditoso arquejava em soluços convulsivos, a genitora esclareceu triste. Deus nunca te esqueceu. Foste tu que lhe esqueceste as bênçãos no caminho do mundo. Cuidaste apenas de matar o tempo, e o teu tempo agora permanece morto. Trabalha para ressuscitá-lo, meu filho, procurando obter nova oportunidade de serviço perante a bondade do Senhor. As lutas do coração desfazem as trevas que rodeiam a alma. Não esqueças a longa estrada que ainda tens de percorrer.
E antes que Anselmo pudesse formular novas interpelações, a luz espiritual apagou-se devagarinho, voltando à paisagem de sombras, a fim de que o imprudente do passado conseguisse acender a luz da própria alma com vistas ao porvir. Acredito sinceramente que até poderíamos encerrar este vídeo neste exato minuto e não avançar para nenhuma reflexão ou meditação mais profunda dessa história que acabamos de conhecer. Já que o relato é cristalino, todos nós já entendemos as consequências das escolhas de Anselmo Figueiredo. Ficou muito claro e poderíamos nos dar por satisfeitos. Lida a história, entendida a história, encerra-se o vídeo, vamos para outro. Poderíamos até proceder assim, mas não vamos, porque poderíamos incorrer no mesmo erro de Anselmo Figueiredo. E qual foi o grande erro dele? O grande equívoco desse personagem foi o de achar que tinha todo o tempo do mundo. O de achar que o tempo estava à sua disposição e ele o utilizaria como bem entendesse. Vimos, portanto, que não é assim que a banda toca. E que o tempo não está à disposição de ninguém. O tempo corre, avança, progride, não espera ninguém, não aguarda ninguém e a ninguém atende. Mas ele está disponível para aqueles que querem fazer bom uso dele. Eis o ponto que Anselmo Figueiredo não se atentou. O tempo não é nosso. O tempo é do universo. O tempo é de Deus, que coloca o tempo à nossa disposição. E nós vamos escolher como utilizar o tempo. Eu escolho. Por isso, há sim a necessidade de refletirmos melhor sobre essa história, de meditarmos sobre as escolhas de Anselmo Figueiredo, traçando um paralelo com a minha caminhada. Isso é o mais importante. Me colocando nessa história, trazendo este relato aqui para a minha vida. E me perguntando, eu sou um homem que mata o tempo? Pergunte-se aí. Pergunte a você mesmo, ou você mesma. Você é um homem que mata o seu tempo? Você é uma mulher que mata o seu tempo? Porque se assim proceder, o resultado pode ser o resultado que Anselmo Figueiredo colheu. E é isso que nós desejamos? Nós desejamos de fato colher o que ele colheu? Vamos observar com cuidado aqui a trajetória desse espírito, desse personagem. Anselmo Figueiredo teve um corpo físico saudável. Ele ouvia, enxergava, falava, tinha liberdade motora, tinha raciocínio, não tinha nenhum problema, nenhuma dificuldade física. Só aí, só nesse conjunto que eu acabei de colocar,
já entra a necessidade de ser útil. Porque os meus olhos serão úteis para o quê? Para quem? Em que sentido? A minha fala, as minhas palavras, o meu raciocínio será útil e eu empregarei esse meu sentido, que é um sentido absolutamente funcional, no quê? Meu ouvido. Eu darei ouvidos ao quê? O que eu deixo entrar na minha casa mental através dos meus sentidos? Ouvido, olhos, narinas, boca, toques, etc. O que eu deixo penetrar dentro de mim? Anselmo Figueiredo, portanto, teve um corpo relativamente saudável e pleno, e a partir desta plenitude corporal, da sua saúde corporal, ele adotou um objetivo, um lema. Ele adotou uma ação, que era aquela de aproveitar ao máximo os prazeres físicos materiais. Porque vejamos a seguinte situação: se Anselmo Figueiredo fosse cego, surdo, mudo, ou estivesse preso a uma cadeira de rodas ou uma cama ortopédica, ele teria os mesmos desejos? Ele empregaria suas energias para diluí-las nos cassinos, nos prazeres alcoólicos, nos prazeres físicos? Ele iria dilapidar o patrimônio físico da saúde física no plano material? Se ele não tivesse isso? Muitas vezes, as restrições físicas caem sobre o espírito para que ele não caia mais ainda nos erros que ele já caiu no passado. É um freio que desce do mais alto. Porque ao ficar solto, saudável, perfeito, livre, liberto de qualquer amarra, Anselmo Figueiredo entendia que era preciso desperdiçar a mocidade, gastar energias, estontear-se no prazer. Isso tudo porque ele tinha saúde física. Será que nas próximas reencarnações que vieram, Anselmo Figueiredo, ele teve o corpo perfeito para ter a liberdade novamente de ação livre ou não? Ou será que alguma restrição caiu sobre ele, já que quando ele esteve livre ele não soube se comportar? A questão aqui é de comportamento, de conduta. Porque ele teve todas as possibilidades, chegaram a ele de bandeja. Ele teve todas as possibilidades. Filho de pais devotados ao espiritismo cristão. Então, dentro de casa, ele já tinha a possibilidade de adentrar a essa doutrina libertadora e maravilhosa chamada Espiritismo. Mas que só liberta aqueles que sabem andar livres. Porque existem aqueles que também se enclausuram dentro do Espiritismo. Porque não é o Espiritismo que enclausura o homem. É o homem que se auto-enclausura em ideias
em pensamentos, em certezas, em afirmações que não condizem com a liberdade que o Espiritismo provê ao espírito. Então ele teve a possibilidade de adentrar e conhecer a liberdade de pensamento. Entender as verdades que o Espiritismo apresenta. E as chaves ficaram disponíveis para ele. Não lhe faltaram apelos, conselhos, pedidos, inclusive chamadas mais ásperas na sua caminhada. O pai lhe diz: Anselmo, tu já não és mais uma criança frágil. Tu já és um homem, e como homem deve se comportar. Mas Anselmo achava que deveria se comportar como um homem do plano físico. Deves refletir maduramente quanto ao nosso destino eterno. Eu pergunto agora, nós temos refletido de maneira madura sobre o nosso destino eterno? Refletido maduramente sobre isso ou não? Estamos aqui agora, né? Durante a semana, como que é o meu dia? Como que são as minhas horas? Como que é a minha rotina? Eu faço do meu dia uma sequência de eventos positivos ou negativos? Durante a minha rotina diária, eu penso de maneira madura sobre o que eu estou fazendo? Anselmo Figueiredo, ele era convidado às reflexões pelo pai, pela mãe, pelos amigos. Amigos da família, não os amigos dele. Porque os amigos dele o aconselhavam à libertinagem, à ociosidade, às quedas. Então esses não são amigos, esses são inimigos, adversários. Então ele era convidado por aqueles que queriam o seu bem. Mas ele dava de ombros. Durante os nossos dias nós somos convidados a reflexões mais maduras, mais elevadas, convidados a refletir sobre as nossas ações. Como que tem sido o meu comportamento, a minha conduta durante a minha rotina, durante as minhas horas, os meus dias, minhas semanas. Porque esse personagem teve 48 anos no plano físico. Encerrou-se. Se ele tinha a perspectiva de viver 50, 60, 70, 80, quiçá 90 anos, essa perspectiva não aconteceu. Qual é a nossa perspectiva de vida? O que eu penso da vida? Eu tenho agido como ele, postergando a reflexão madura, a melhoria espiritual, a elevação como um espírito imortal que eu sou. Eu tenho postergado ou eu tenho já investido nisso? Porque se eu ficar com essa perspectiva, como a dele, de que amanhã eu faço, deixa isso um pouco para frente, porque agora eu preciso fazer mais do meu trabalho físico, mais da minha questão financeira, mais do relacionamento, etc, etc. Eu posso não ter tempo. Posso não ter tempo como ele. E aí o que vai restar da minha caminhada? Quando a gente mergulha no plano físico, nossos objetivos são basicamente
elevação espiritual. E elevação espiritual nós temos que entender como elevação de sentimento, emoção, razão, inteligência, desejo, instinto e sabedoria. Certo? Isso é uma elevação espiritual. Crescer nesses quesitos, nesses campos, nessas áreas. E por outro lado, mergulhamos no plano físico para quitar débitos que temos em nossa contabilidade espiritual, visto que cometemos erros no passado. Então eu estou aqui para evoluir como um ser espiritual imortal dentro daqueles campos e para quitar débitos. Não estou aqui para, como ele diz aqui, desperdiçar mocidade, gastar energias, estontear-me com o prazer corporal, físico, nada disso. Mas isso que aconteceu com Anselmo acontece com quase todas as pessoas, que ficam inebriadas, iludidas pelas questões materiais. Certamente você conhece muitos homens que matam o tempo. E eu conheço. E você também conhece muitas mulheres que matam o tempo. Eu também conheço. E todos esses vão se lamentar. Por que eles vão se lamentar? Porque o tempo que passou não volta mais. E as possibilidades vão mudando de característica no futuro. Se eu tenho um corpo pleno, uma saúde plena, e não dou valor, não utilizo isso para a progressão espiritual, para a melhoria minha e também de quem está ao meu redor, eu posso ficar sem essa plenitude corporal, sem essa saúde física no futuro. E aí terei que lidar com as restrições. Se eu consigo um volume de dinheiro no plano físico e utilizo isso para mim, no futuro eu posso ficar sem dinheiro, porque eu fui egoísta. Então as perspectivas vão mudando. Isso tudo com um objetivo só. Que eu compreenda o que eu estou fazendo aqui. E o que é que eu estou fazendo aqui? O que eu tenho feito até agora? Quais têm sido as minhas obras até agora? Minha edificação está embasada no quê? Os conselhos, os chamamentos, as possibilidades são inúmeras e acontecem diariamente na nossa vida. Só que quando eu não dou ouvidos, quando eu não desejo enxergar, elas passarão por mim e eu não as verei. Porque o meu objetivo, meu foco, minha atenção está aqui, na questão física. No ter e não no ser. No acumular e não no distribuir. Na preguiça e não no aprender, no esforço, na dedicação. Se nós não estivermos empregando o nosso tempo de maneira sadia, elevada, na construção de um ser, de um homem, de um espírito imortal melhor, eu estarei matando o tempo. Se eu aqui no plano físico não estiver quitando meus débitos da melhor maneira possível, eu estarei matando o meu tempo. Serei um homem que matou o meu tempo. Eu quero isso para mim? São escolhas. Eu posso então querer.
Ah, não estou nem aí para essa conversinha fiada aí desse cara aí. Não quero saber. Quero mais é aproveitar. Quero mais é tirar o máximo de tudo aqui do plano físico. É uma escolha. Vai ter um resultado. O resultado vai ser bom? Não vai. Com 48 anos, Anselmo Figueiredo desencarna. Ele não era ateu. Ele entendia algumas coisas. Tanto é que não teve dificuldades para perceber que já não participava do quadro terrestre. E o que sempre acontece nesses casos é o desespero que visita o espírito. Chorou, pediu, praguejou. É sempre uma sequência que se repete nos desencarnes. O choro, o desespero, o medo. E aí começa-se a pedir, pede para esse santo, para aquele santo, para Deus, para Jesus, para Maria, para José, para Pedro, para Paulo. Vai pedindo. Para ver se alguém atende, né? E depois praguejar, blasfemar, xingar, se revoltar, cair na rebeldia, que é um ácido, né? É um ácido que corrói o que está dentro da gente. Anselmo Figueiredo valorizou a presença do pai, da mãe, daqueles familiares que o aconselhavam. Ou ele valorizava a presença dos amigos, das amigas, dos romances, dos casos, dos jogos. O que é que ele valorizou nessa experiência aqui? E o que é que eu valorizo na minha vida? Eu dou valor ao que na minha vida? O que é mais importante para mim? Para mim é mais importante uma história como essa, um livro como esse? Ou para mim é mais importante o shopping center? O que é mais importante para mim? O bem físico ou a melhoria de um sentimento que vai refletir num espírito melhor? O que é mais importante para mim? A simplicidade no plano físico ou a ostentação no plano físico? O que eu valorizo? O que é mais importante para mim? O tempo que eu tenho ao meu dispor, eu valorizo ele no quê? Em desperdiçar ele para ter como retorno prazeres físicos, materiais, ou prazeres dos quais Jesus já nos apresentou. Porque Anselmo Figueiredo, depois de desencarnado, não tinha mais entes amorosos a convidá-lo para o banquete do amor. Acabou. Não mais entes amorosos a convidá-lo ao banquete do amor. Acabou. Se aproveitou, valorizou ou não, tem mais o que fazer. Não mais a ternura maternal. Acabou. O pai, acabou. A mãe, acabou. A casa espírita, acabou. Encerrou-se. Agora, o silêncio absoluto. Gargalhadas irônicas, e indagações maliciosas e ditos perversos. Esse é o som do umbral, das trevas e da sombra. Desejo isso?
Tenho coragem, tenho capacidade para enfrentar isso? De novo, silêncio absoluto, mente em febre, gargalhadas irônicas, indagações maliciosas, ditos perversos. Isso é uma parte só. Porque nas regiões infernais existem organizações trevosas que fazem escravos. Escravos. E muitos, como Anselmo Figueiredo, caem nas mãos desses sicários que só entendem a voz do poder, da força, da agressão e da perversidade. O dito desses espíritos não é a luz, não é o bem, não é o acolhimento, não é o amor. É exatamente o contrário de tudo isso. Queremos isso? Desejamos isso? Nunca pôde retomar o caminho de casa, ansioso por ouvir agora a palavra dos pais. Cuidemos para não cairmos nessa situação do remorso e do arrependimento. Quando alguém nos convida ao banquete do amor, cuidemos disso. Porque o convite um dia ele cessa. E se nós não atendermos a esse convite, poderemos vivenciar isso. Não mais os convites do amor, não mais a palavra que tanto ele sentia falta. Nem a observação de amigos carinhosos. Anos passaram-se sobre anos. E a nossa caminhada é assim, não é? Os anos têm corrido na nossa vida. 2023 agora, 2022 ano passado, ano retrasado 2021. Um ano determinado eu iniciei esse trabalho, já se vão 1, 2 anos, talvez 3, não sei, eu não me lembro agora. E os anos vão se dobrando. E aonde eu invisto minha energia, minha ação, minha força, meu desejo, minha perspectiva, minha intenção? Mas um dia ele chorou. Após angustiosa prece entre lágrimas, imaginemos o cansaço desse espírito. O cansaço emocional, o cansaço físico, o cansaço mental. E aí ele faz uma prece em lágrimas, com muito sentimento. E a mãe consegue visitá-lo. Uma luz se faz na escuridão, na caverna onde ele habitava. Mas lembremos que Anselmo Figueiredo era bancário, com remuneração excelente. Não morava em uma caverna, mas dissipava os vencimentos entre o jogo e os prazeres alcoólicos. O resultado foi uma caverna escura, fétida, úmida, fria, trevosa. E olha que ele não matou ninguém. Ele não roubou ninguém. Mas ele matou o seu tempo, matou sua reencarnação, roubou dele próprio a possibilidade de realizar grandes feitos.
Quantas lágrimas Anselmo Figueiredo secou? Quantas lágrimas você já secou? Quantos corações Anselmo Figueiredo consolou? Quantos corações você consolou na sua caminhada? De Anselmo Figueiredo saiu o quê? De nós, o que sai? De dentro de nós, do nosso íntimo. A mãe o visita. Mãe, minha mãe. Mas ela está ali em projeção. Ela não está ali fisicamente em espírito. Ele tenta abraçá-la, alcançá-la, tocá-la, mas não pode. Porque ela é só uma imagem que tem a permissão de se comunicar com ele e dar o recado. Apresentar a ele a situação atual. Ele, em desespero, pede ajuda. Roga que o tire dali. A mãe diz: é inútil por enquanto, meu filho. Inútil. Estamos separados pelo abismo que cavaste com as suas próprias mãos. Não foi ninguém que abriu o abismo entre ele e a mãe dele. Foi ele próprio. Mas se recordarmos a lição, veremos o seguinte. Naquele momento, no umbral, um abismo separava ele da mãe dele. Só que no plano físico, lembremos uma rogativa da mãe dele. Anselmo, meu querido, por que não frequentas conosco a escola de iluminação espiritual? Seria isto prazer tão grande para tua velha mãe. Encontraríamos juntos a fonte das águas eternas. No plano físico ele tinha a presença, a possibilidade de estar junto da mãe. Ao se separar, um abismo se cria entre eles. E aí ele gostaria, nesse momento, de estar com a mãe. Mas não pode. Quando pôde, não desejou. E agora que deseja, não pode. Isso é o quê? Lei. Lei do universo trabalhando sobre esse espírito. Em minha caminhada, eu tenho perdido oportunidades como essa de frequentar a escola da iluminação. Eu tenho desperdiçado essa oportunidade. A oportunidade está passando. Meus olhos estão aonde? Querendo o quê? Ele não quis. Ironizou. A senhora e o papai desejam estudos evangélicos, enquanto eu dou preferência aos cassinos. Mas e agora no umbral? Cadê o cassino? Cadê o jogo? Cadê o prazer alcoólico? Onde está? Lembremos que a ficha individual de Anselmo Figueiredo na Terra recebeu as seguintes anotações. Vejamos. Ociosidade, libertinagem, negação de atividades úteis. Vamos trazer isso agora para nós. A ociosidade faz parte da minha vida? Se fizer, terei grandes problemas. A libertinagem me acompanha? Se me acompanha, terei graves problemas. E negação de atividades úteis.
Tem sido atitude tomada por mim? Escolha tomada por mim? Tenho negado participar de atividades úteis? Se sim, terei problemas no futuro. Porque aqui não é um parque de diversão onde eu venho para arrebentar-me na farra. E por fim, ele diz: por que Deus me esqueceu? Por que estou abandonado de todos? Sou um fantasma da dor? Não tenho auxílio de ninguém. Por que tamanho padecimento? Por quê? É só visitar a consciência. A resposta vem. Olhemos para trás. Vamos olhar agora para ontem. Anteontem. E todos os dias anteriores. Vamos fazer essa regressão. Vamos juntos. O que eu fiz de útil ontem? Antes de ontem eu perdoei quem? Eu fui compassivo com quem? Benevolente com quem? Eu tenho auxiliado quem? Eu tenho promovido a fraternidade, o aconchego, o acolhimento, aonde? Eu tenho instruído, eu tenho me melhorado, eu tenho auxiliado em que situações? Vamos regredindo e pensando sobre isso. Santo Agostinho nos solicita todos os dias, ao final do dia, fazer uma retrospectiva das horas anteriores, das 24 horas anteriores. Ao se deitar, como foi meu dia? Estou indo dormir com algum adversário novo? Ironizei quem? Eu tripudiei em cima do quê? Eu fui arrogante, prepotente, soberbo aonde? Em que ponto? Eu humilhei? Ou o contrário, eu tenho trabalhado para me melhorar? Se ele fizer isso, ele vai encontrar as respostas, porque ele não está abandonado, mas está colhendo o que plantou. E a mãe diz, para encerrar a história: Deus nunca te esqueceu. Deus não esquece ninguém. Se hoje eu me sinto esquecido, é porque eu desejo me sentir esquecido. Eu desejo me fazer de coitadinho. Eu desejo me fazer de vítima. Deus não esquece ninguém. Então eu, como uma criança zangada, eu estou sozinho. Oh, Deus me esqueceu. É assim que a gente se comporta. Deus nunca te esqueceu. Ao contrário, foste tu que lhe esqueceste as bênçãos no caminho do mundo. Ele se esqueceu que tinha o corpo perfeito, tinha todas as possibilidades, podia ter feito muitas coisas. Os talentos de Anselmo Figueiredo foram enterrados. Cuidaste apenas de matar o tempo, e o teu tempo agora permanece morto. A mãe é certeira. A mãe não comunga do erro. A mãe não passa a mão na cabeça. A mãe não diz que ele é um coitadinho e que Deus é realmente um ser perverso. A mãe diz: cuidaste apenas de matar o tempo, e o teu tempo agora permanece morto. Não edificou nada, não construiu nenhuma ponte, não abriu nenhuma porta, nenhuma janela. Os que rezam por ti, rezam por caridade. E não porque tu criastes no coração destes um templo de amor. Se eu desencarnar agora, tirando os parentes próximos,
quem rezará por mim? Quem elevará sua mente ao mais alto, rogando auxílio ao meu espírito que deixa o plano físico? Trabalha, Anselmo, para ressuscitar teu tempo, procurando obter nova oportunidade de serviço. Atenção agora, atenção agora. A reencarnação é o quê? Oportunidade de serviço. Entendeu a importância da gente refletir sobre essa história e não parar lá no comecinho? Entendeu? Reencarnação é oportunidade de serviço, só isso. Perante a vontade de Deus. As lutas do coração desfazem trevas que rodeiam a alma. Não esqueças a longa estrada que ainda tens a percorrer. Tem uma longa estrada, porque poderia ter diminuído essa estrada da elevação se tivesse tido um comportamento diferente. Como é o meu comportamento agora? Cairei nesse erro? E a mãe se apaga e deixa Anselmo sozinho. Paisagens de sombra, a fim de que o imprudente do passado conseguisse acender a luz da própria alma com vistas ao porvir. Porque o porvir sempre virá. O ponto é, virá como? E em que circunstâncias? O homem que matava o tempo é a história de Anselmo Figueiredo. Novamente eu pergunto, eu tenho matado o meu tempo, que é hoje o que eu tenho de mais importante na minha vida, ou eu tenho sido sábio para utilizar o tempo ao meu favor, como um parceiro de caminhada? Que cada um de nós possa fazer essa questão mental, fazer esta interrogação e, a partir da resposta, melhorar a conduta ou comportamento ou mudar a conduta e o comportamento, para que possamos colher um futuro mais iluminado e deixando para trás os dias sombrios que tanto nos perseguem. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.